Mas, em primeiro lugar, quero agradecer-te, estamos aqui a conversar um bocadinho. Sabes o quanto nós prezamos o teu trabalho, a ligação que nós temos já há muito tempo. Tudo isto começou em 2011, isto passa tudo muito rápido, mas há memórias e há conexões que ficam connosco para sempre e é um prazer enorme, sabes bem isso, estar aqui contigo a conversarmos de uma forma muito descontraída, num projeto diferente que também estamos a abordar e que nos vai permitir, se calhar, falar aqui um bocadinho sobre algumas áreas interessantes sobre aquilo que tem sido o teu trabalho e também os cruzamentos que tivemos entre o nosso trabalho e queria agradecer-te muito a oportunidade que nos estás a dar a nós de estar aqui connosco. Paulo, obrigado. Agradecido estou eu. Primeiro estamos neste espaço fantástico, na tua companhia. Efectivamente, são muitos anos de relação e tu não só és um bom amigo, tu sabes que és uma pessoa que me deixou marca. Tenho muita experiência, trabalhei com muitos treinadores, muitos preparadores físicos, muitas pessoas que especialistas como tu nessa área e tu és um referente para mim, pela tua maneira de ser, mas também desde o ponto de vista intelectual e como encaras o desporto. Portanto, estou muito bem. Agradeço. Estamos num ambiente positivo e favorável para podermos ter aqui uma boa conversa. Olha, desde 2011 tivemos muitas ligações e tivemos muitas situações pelas quais fomos passando. Houve aqui alguns aspectos que me tocaram de uma forma muito particular em ti, alguns deles completamente fora do desporto e não vamos ainda falar de desporto. E há alguns aspectos que me marcaram. Um deles, o teu cuidado tu tiveste desde o início sempre com a língua portuguesa, com o conseguires marcar e vincar as palavras, sempre aquela preocupação de dizer eu estou a falar bem português, tu sabias que te entendíamos bem, mas querias aperfeiçoar. Às vezes havia ali quase um bocadinho de querer ser mais português do que conseguias ser. Foi um aspecto marcante que achei muito interessante e um outro para mim que achei admirável e que me arrepiava várias vezes era as inúmeras vezes que ouvíamos uma música de Rui Veloso, o Porto Sentido, e que ouvíamos sempre com uma partilha de imagens através de vídeos onde víamos imagens da cidade do Porto e onde via precisamente aquele carinho, aquele afeto, aquela ligação com a cidade. Como é que tu te revês no meio de tudo isto, toda esta preocupação e a forma como te foste envolvendo com a cidade, com o Porto, com Portugal e com as pessoas, porque ao fim e ao cabo as cidades são pessoas, não é? Paulo, eu acho que isto tem origem primeiro numa curiosidade prévia, não? A minha chegada a Portugal, pelo país, pela proximidade geográfica, a música em língua portuguesa, se calhar inicialmente mais a música brasileira, me provoca ter conhecimento da língua. A literatura chega às minhas mãos, alguns autores portugueses, que quero, e não, todos estarão a pensar em Saramago, e não precisamente, Lobo Antunes, Walter Hugo May, começo a ler aqueles livros e quero lê-los na língua original, então decido estudar português, um bocadinho, numa escola de idiomas em Espanha, mas também ao mesmo tempo com o interesse de, se calhar, vou trabalhar lá. Agora, o que acontece? Eu chego ao Porto e então, de repente, mergulho num mundo, falo a nível social, a nível de relações, num mundo novo, fantástico, no que me sinto super integrado e identificado com a maneira de ser, de estar. Obviamente tive a sorte de encontrar cá boas pessoas, bons amigos, primeiro no ambiente de trabalho, e aí falaste dessa música. Quando ouço Porto Sentido, Rui Veloso, realmente não está o Paulo Colasso ao meu lado, não está a Marisa Vieira, mas eu sinto a vossa presença, porque vocês dois também, pelo papel que tiveram na minha equipa técnica, vocês dois são os que mais partilharam comigo essa música, não? Os meus adjuntos iam lá para o campo a fazer outras coisas e nós ficávamos a ouvir aquela música e sei que gosta. Um dos meus autores, artistas musicais de Leixão, Portugal, o António Zambujo, sabes que me apresentou essas músicas, foste tu. Realmente há muitas coisas de Portugal que eu gosto, me tenho sentido muito bem em casa, amo o país, a cultura, gosto de tudo, realmente, e acho que ficarei sempre grato, agradecido às pessoas, porque realmente um lugar, um país, quem o construi e quem te faz sentir isso quando és estrangeiro são as pessoas. A paisagem é bonita, o clima é bonito, mas as pessoas que te partilham contigo essas coisas é as que te fazem sentir este amor, e eu adoro este país e
e obviamente para mim é a minha casa. Muito bom. Esta ligação com a cultura da cidade, e lembro-me de algumas longas caminhadas que fizemos por dentro da cidade, em locais que não conhecíamos, onde andávamos um pouco à descoberta, fazer a caminhada que tinha uma vertente muito mais do que desportiva, ou de bem-estar, ou de saúde, era muito cultural, onde parávamos e tínhamos que ver um escrito que estava num monumento ou numa igreja e entender o que estava por detrás. Foi sempre uma preocupação que tiveste enorme e que eu achei sempre muito interessante. Às vezes quase que parece que davas mais valor a pequenos espaços de dentro da cidade do que às vezes nós que passamos e que já não ligamos tanto. E acho que tivemos sempre aqui uma ligação muito forte com aspectos culturais, que também, e daí o estarmos aqui na Real Companhia Velha tem muito a ver com isto e com esta ligação cultural que tem a ver tudo com a produção de vinho e o quanto isto altera por completo a própria cidade, altera socialmente todas as relações entre as pessoas durante gerações e gerações, e tu sempre bebeste muito esta cultura e sempre a sentiste muito também quase como tua, ou a quereres que também fizesses parte dela. Sentiste sempre muito isto durante essas visitas, durante esta ligação com o vinho, com a tradição da cidade do Porto, certo? Tenho muito boas lembranças desses passeios que tu me motivaste a dar. Saíamos de manhã muito cedo e lembro que, efetivamente, o que era uma caminhada inicialmente desportiva, tu ias com a tua câmara e começávamos a tirar fotos a uma ponte, a uma fachada, a uma coluna. Nos adentramos pelas ilhas do Porto, lembras? Sim. Que bom, e quisemos conhecer, entender o que estava por detrás. E saber disso. E, bueno, acho que nesse sentido tu e eu temos uma maneira de estar muito parecida. Depois falamos do vinho. Temos partilhado muito intercâmbio também entre nós de vinho, e estar aqui na Real Companhia Velha para mim é estar num dos melhores lugares do mundo, não? Portugal é um país que produz vinho, e eu gosto dos vinhos portugueses de muitas regiões, mas o vinho do Porto é de cá, e as adegas do vinho do Porto são em Gaia, e é desde a Ribeira do Porto que vemos que, e portanto a mim entrar neste espaço. Tudo isto te encanta muito. Este prédio, esta história, estas adegas, o que conseguimos ver hoje, garrafas que están lá desde o século XVIII, desde o século XIX, é arrepiante, realmente. Sim, as histórias que estão por detrás, tudo o que isto envolve durante gerações. Efectivamente, quantas pessoas, nós vemos uma garrafa de vinho que gostamos do desenho, gostamos do produto, cheiramos, quantas pessoas, quantas gerações há por trás, que com um trabalho, primeiro de esforço físico, também um trabalho, sem dúvida, de conhecimento, de sabedoria, para nós termos agora esta delícia num copinho, não? E que nos faz desfrutar deste momento. Isto realmente muito do Porto, muito português, e de facto este vinho tem esse nome, não? É vinho do Porto. Sim. Nós tivemos, durante todos estes 13 anos em que estiveste aqui, vários episódios que me foram fazendo parecer que às vezes eras mais portuense do que muitos portuenses. Foi um amor à primeira vista? Ou foi uma relação que foi sendo conquistada ao longo do tempo? Eu lembro-me uma vez de um episódio muito curioso em que me dizias, eu às vezes passava a ponte sobre o Rio Douro, ainda antes de vir para o Porto, passava a ponte e tinha um sentimento de que alguma coisa me apelava, me chamava à cidade do Porto. Foi um amor à primeira vista? Sim, olha, me fizeste arrepiar um bocado, e é verdade, até tenho algumas, parece que puxas pela minha lágrima, realmente. Eu lembro, há muitos anos, por viagens a atravessar a Ponte do Freixo, a voltar, e sentia uma presença vindo desde o sul para o norte, para voltar a Galiza. Sentia uma atração, uma necessidade. Primeiro, parecia que algo meu ficava aí, neste lado esquerdo eu ia conduzir, e lembro que era à noite, se via no céu a luminosidade da cidade, e eu não imaginava, porque estou a falar há muitos anos, não imaginava que eu algum dia poderia viver no Porto, mas sentia que tinha que estar aí, não? E de facto o que fazia? Eu vinha ao Porto, visitava a cidade, estava cá, passava um fim de semana, mas não era igual, era engraçado porque essa sensação de passar sem me deter é a que realmente acordava em mim estes sentimentos de que aqui há algo interessante, algo bonito. E realmente quando primeiro comecei a trabalhar em Portugal como treinador da seleção portuguesa, sem morar no Porto.
mas o Porto me chamaba moito. Cando tive o convite do Futebol Clube do Porto, e entón decidi vir para aquí e comecei a morar na cidade, entendí que, bueno, é difícil de explicar, realmente, eu non teño palabras, non é por non coñecer o idioma portugués. Entendí que este era un lugar, o lugar no mundo no que neste momento da miña vida eu me ia sentir ben e feliz. E realmente foron 13 anos dos máis bonitos da miña vida, dos que teño, tanto a nivel persoal como a nivel profesional, a nivel familiar, son fabulosos. E, por tanto, por eso digo que esta é a miña casa. E eu, obviamente, e porque non quero ferir a susceptibilidade de ninguén, non vou dizer que sou máis portuense, nem máis portugués que ninguén, porque sou español, porque a pronuncia me delata, mas realmente sinto que faço parte disto, e no meu corazón están os xeiros do Porto, os sons do Porto, as ruas do Porto, e moitas imagens tamén. Há uma energia que às vezes não se consegue perceber muito bem e que nos envolve, não é? E que tem alguma relação, eu acho que tem alguma relação, e aqui entramos já, se calhar, num terreno mais delicado, não? Com essa mística que se fala do clube também, a mística do Porto. Por exemplo, claro, se eu falo disto, entramos já num discurso mais... onde probablemente os nosos concorrentes, os outros clubes, tal, quererían contrariar. Mas non, há unha mística que se fala moito do Porto, do clube, de Vitoria, mas que eu acho que ten a ver coa vertente máis social, e é como diferentes persoas de diferentes condições, de diferentes idades, ten unha sensación de pertenza, de familia, que eu acho que probablemente é algo tribal, já falei disto, e é algo... bueno, que eu que veño dun país en que o regionalismo está moito marcado, non quero un discurso político, nin sou político, mas está moito marcado, mas eu son un español e me sinto español e adoro España e todos os lugares de España, mas a Galiza, o norte, o idioma galego, a literatura galega, que é moita produción literaria, me faz sentir que teño aí un pequeno tesouro, e eu acho que aquí no Porto e as persoas do norte da cidade, os que chegamos, porque coñezo persoas que se senten como eu e son da Madeira, e senten o mesmo amor pelo Porto, non? Mas que acho que é isto, que é unha sensación un bocadito tribal, e digo tribal non en termos peyorativos, que ninguén diga, está a falar de algo selvaxe, non, bueno, pues de familia, de que pertencemos e que estamos ligados uns aos outros, non? Parece que aquela porta que nós abrimos há pouco para entrar numa pequena adega mais exclusiva, parece que temos portas dessas aqui na cidade do Porto que nos fazem entrar num ambiente exclusivo, onde as pessoas de facto vivem esse ambiente e fazem questão de o enaltecer e de o trabalhar e de o melhorar, não é? Há uma cultura... É verdade, é verdade. É muito interessante mesmo. Eu acho que há esse sentimento a nível... Isto de alguma forma moldou ou influenciou o teu trabalho enquanto treinador? Ou seja... chegares a um ambiente deste género, viveste 13 anos deste ambiente e estavas agora ainda a falar um bocadinho o quanto, de alguma forma, a cidade pode ter aqui um conjunto de raízes que se interpenetram entre a cidade e o próprio clube, mas é muito importante para ti, seguramente, enquanto treinador, poder estar a viver num ambiente social e cultural de uma cidade como a cidade do Porto. E ajudou muito no teu trabalho, certamente, não? Sim, ajudou muito. Eu acho que a maneira de ser e de estar das pessoas que amam o clube me fez entender o clube. Eu por primeira vez na minha carreira, começo a trabalhar num clube, eu sou profissional, mas acorda a mim um sentimento de adepto. Para mim era impensável. Bueno, pois o meu estado de ánimo influenciaba os resultados do futebol e gostava de saber ver o suceso das outras modalidades. Obviamente, quando trabalhas num clube tens sempre ese cariño, mas aquí isto digamos que foi máis intenso, non? E realmente acho que é motivado pelo que transmiten esas persoas que aman o Porto. E a mí me ajudou, como te decía, a entender o clube. Acho que me permitiu adaptarme moito rápido, mas tamén há aquí unha... teño que dizer isto porque sempre me ficaba alguma mágoa. Acho que finalmente, depois de tantos anos, a miña adaptación chegou a un ponto de estagnamento e o que non se me entendeu é a min, non? Eu acho que eu saio agora do Porto e vou sair da cidade, saio, mas non saio, nunca se sai. Nunca se sai deste país e nunca se sai desta cidade. Mas deixo de traballar no Futebol Clube do Porto, non por causa do clube, eu podería estar cá e era un soño pensar en reformarme cá, mas tamén entendí que chegou un momento en que se callar, non gosto de falar de proxecto esgotado, mas que, bueno, que a maneira de que eu teño de encarar o desporto e a modalidade, se calhar provocou algún
esgotamento ou alguma necessidade de experimentar algo diferente. Sim. E acho que tomaram uma muito boa decisão agora contratando um treinador português e um ex-atleta como é Fernando Sá, e aqui uma mudança de ciclo e desejo muito sucesso. Muito bem. O que te trouxe a Portugal foi o basquetebol. E como estavas a dizer há pouco, vieste para a Seleção Nacional e depois para o Futebol Clube do Porto. O basquete que tu encontraste era seguramente muito diferente das outras experiências que tiveste, nomeadamente em Espanha, onde o basquete está muito mais desenvolvido. Que ideias mais marcantes é que tu tens do basquetebol que encontraste quando chegaste a Portugal? Bueno, o meu primeiro contacto é com a Seleção Nacional e encontro uma geração de jogadores, estou a falar nascidos nos anos entre os 75 e 80, são jogadores com uma grandíssima motivação por se reivindicar, por demonstrar a sua qualidade, e isto faz que o trabalho com eles seja muito bom, porque essa motivação permite que, bueno, pues, elevar, porque eu acho que eu chego cá e realmente, sem falar mal do que encontrei, mas realmente eu trago uma nova maneira de treinar, de programar treinos, com mais volume de trabalho, mais carga de treinos, sem dúvida, mais carga horária, vamos dizer, durante a semana para o atleta, em termos não só de trabalho em campo. Acho que os atletas começam a sentir também que é necessário estar melhor preparados fisicamente, que há que investir nisto. E depois também, desde o ponto de vista do estudo do jogo, mais horas de vídeo, mais análise. E encontro uma geração que absorve isto muito rápido e gosta muito disto. E pronto, e a experiência com a Seleção Nacional foi boa, mas sobretudo depois, os primeiros anos no Futebol Clube do Porto são de muito sucesso. Não? No primeiro ano natural ganhamos todos os títulos. E pronto, e por pouco não somos bicampeões nacionais, e a partir daí se produz uma quebra, que é quando o clube suspende a equipa profissional, e fazemos uma reestruturação, e eu então começo a trabalhar com outras gerações muito mais jovens, que são diferentes, são outras motivações, mas a realidade que eu encontro é atletas com vontade de entrar numa dinâmica de trabalho semelhante ao que eles sabem que há lá fora, não? Alguns deles já tinham experiência de trabalhar em Espanha, João Santos, Carlos Andrade, Greg Stempin, porque não é só portugueses, sim, estrangeiros que estão cá, e abraçam essa maneira de trabalhar. Coincide a tua chegada também com uma metodologia diferente, parece que é transgressora, da maneira em que tu e eu treinamos no início, parece que estamos a transgredir padrões mais tradicionais, mas realmente convencemos o atleta, os atletas começam a entender. E funcionou muito bem com feedbacks muito positivos. Sim, e eles entenderam que este era o caminho, e muitos deles prolongaram a sua carreira. Há que pensar inesperadamente até para eles. Até que anos jogou José Costa, o Miguel Miranda, Carlos Andrade, o que conseguiu jogar e a que nível conseguiu jogar, não? E eles reconhecem, em conversas com eles, que aqueles anos conosco foram fundamentais. Houve de facto uma época que foi muito interessante e houve muitos jogadores que manifestaram muito essa transformação, até que sentiram em hábitos de treino e na sua própria vida, e que me foram transmitindo ao longo do tempo muitas dessas variantes e formas diferentes de trabalhar e a forma como o absorveram. Cheguei a ter o caso de um jogador que fez questão de ser meu aluno na faculdade também para perceber uma série de abordagens que fazíamos ao nível da condição física, o que é muito interessante, é muito rico. E ao longo destes 13 anos, de acordo com esse timing em que tu chegas, em que trabalhas primeiro na Seleção Nacional e depois no Futebol Clube do Porto, notas grandes diferenças, se não pensares no longo dos 13 anos, mas no que foi o chegares e o agora, a parte final desses 13 anos, há diferenças na forma como os jogadores trabalham, como os jogadores veem o basquete, na forma como os jogadores se relacionam com o próprio processo de treino. O que é que tu achas? Se fizeres assim um salto de 13 anos entre o início e o final deste? Sim, há um cambio
geracional importante, como te falaba, a élite de jogadores portugueses actual son bastante jovens, e son atletas con un suceso relativo en categorías de formação, e acho que aquela geração de há 13 anos, aquelas gerações com as que nós trabalhamos, a sua experiência de vida fez de ser, eu acho que mais conscientes de que o trabalho que se desenvolvia, fundamentalmente desde a tua área, tenho que dizer isso, era o que os colocava num patamar diferente. Não? Eu lembro, os feedbacks que me davam a mim, desculpa, eu não sou especialista nessa matéria, mas era que agora sentiam que o trabalho de condição física tinha transferência ao basquete, que agora começavam a sentir isso. Primeiro, para eles foi espetacular ver que o seu próprio corpo era a melhor ferramenta para trabalhar, não é que estar enfiados numa sala, fechados, a levantar ferro, que se pode fazer, não critico isso, senão que com o método que vocês trabalharam, eles entenderam que estavam a melhorar apoios, a ganhar velocidade, coordenação, a descobrir músculos que nem sabiam que existiam no seu próprio corpo e que eram necessários para o basquetebol. Sentiam-se melhores jogadores de basquetebol, que para mim isto é o mais importante como treinador. Não é só estar em forma. Depois, muito importante, a prevenção, saúde. Muitos começaram a falar de saúde. É que eu agora me arrisco a fazer mais porque sei que estou melhor e porque se perdem medos a selecionar. Isto foi importante. Acho que a geração atual estaria, ou devia estar, mais preparada para entender que o trabalho de condição física tem que ir nessa linha de trabalho individual, pessoal, de que é importante, mas ainda não estão nisso, infelizmente. É o que a mim me parece. Os melhores jogadores portugueses da atualidade, jovens, eu acho que não estão a um melhor nível internacional. Podia dar nomes, mas voltamos ao exemplo, porque não estão a investir neste trabalho de condição física como se faz, por exemplo, nos Estados Unidos, na Espanha, na França. Eu tenho aqui também uma sorte, e é, previamente a eu trabalhar com vocês, eu fui selecionador de Espanha, com atletas na NBA, e o que para mim foi um choque na altura, e tenho que ser honesto, um choque, e reagi, não rejeitando, mas com muito ceticismo, é quando os meus atletas que estavam nos Estados Unidos me falavam de que eles tinham um preparador físico pessoal. Dizem, como, não, tu jogas em Toronto Raptors e Toronto tem um... Dizem, não, eu tenho o meu, e o período, e sobretudo, o mais importante, o período, não existia o período de férias, claro, eu ia chamar o período de vacações ou de férias. Quando parava o campeonato na NBA, estes atletas descansavam muito pouco e imediatamente estavam a trabalhar nas mãos de preparadores físicos, não? Estou a falar de Pau Gasol, de José Manuel Calderón, de Raúl López, porque eles viram que isto en Estados Unidos é como funcionaba e daban exemplos. É que o LeBron James traballa así, é que o Tim Duncan traballa así, tiña esa referencia, non? E a mí me parece que actualmente en Portugal temos atletas máis dotados físicamente, unha mellor genética, bueno, até atletas se treinan en Portugal a nivel de básquet, acho que mellor que há uns anos, están máis preparados os treinadores da formación, há máis coñecimento, tamén a tecnología nos permite ter máis acceso agora a máis información, mas batemos con a realidade de que o atleta ainda é un bocadito fechado a entender isto. Eu sinto iso, falo dos meus atletas agora, con os que eu traballei, querem juntar tudo e preferem dedicar, e se podemos juntar o basquete e a preparação física no mesmo, para passar menos tempo. Sim, quanto menos tempo investirem. Não todos, não quero dar uma visão negativa disso, mas realmente, se eles mudassem isto, e vou dar um exemplo até que não é do nosso clube, que é, por exemplo, Rafael Lisboa, que é um atleta, dos poucos atletas portugueses, pensando em Miasqueta, com um pé na NBA e outro na G-League. Tens a Rafael Lisboa, que é um atleta destas gerações que falamos, se não me engano nasceu no 1999, a jogar na Bélgica a um nível altíssimo. Tu olhas para o Rafael Lisboa e dices, aqui não há basquete só,
aqui há um trabalho de condição física, e eu sei, porque perguntei. E há muitas horas, é um atleta que sentiu desde muito cedo que ele tinha que investir no seu corpo, melhorar o seu corpo, para poder competir com os melhores. E é um claro exemplo. E eu gostava que muitos colegas da geração pensassem igual. Que é uma realidade que vemos um bocadinho mais instalada no mundo do futebol cada vez mais, porque há referências, porque vemos os grandes jogadores do futebol a nível mundial e europeu a cada vez mais procurar encontrar soluções, e que acho que se devia cada vez mais, no caso português, porque noutras realidades já estará a acontecer, que o jogador português deveria investir um bocadinho mais a esse nível. É muito curioso porque tivemos jogadores como o Carlos Andrade, como o João Santos, o Miguel Miranda, o Nuno Marçal, que estavam na altura a trabalhar connosco e a seguir uma estrutura de trabalho muito bem definida dentro daquilo que era a relação entre o basquete, entre o treino da condição física, e que poderiam ser as referências para uma geração nova que estava a ser construída e que de alguma forma, se calhar também por todos os problemas na altura que surgiram, em relação até ao próprio término da equipa do Futebol Clube do Porto, de não terem tido continuidade em termos de trabalho enquanto equipa para poderem alimentar um bocadinho mais os mais jovens que necessitariam de beber ainda mais inspiração da parte deles. A verdade é que a partir de um determinado momento perdeu-se um bocado esta necessidade, se calhar numa geração que ainda não terá percebido totalmente o quanto deveria investir nesta área e na conjugação daquilo que é ter um trabalho de condição física ao serviço da sua modalidade do basquetebol. Sim, eu tenho essa preocupação. Eu acho que vão chegar lá e, como te dizia, os contatos internacionais vão-lhes fazer entender isso. Tens atletas como Miguel Queiroz na nossa equipa, que tem claro, vem de fazer a melhor época da sua carreira. Não é casualidade que isto aconteça num momento em que vocês, Run for Excellence, começa a trabalhar com o Futebol Clube do Porto e temos um atleta como Miguel Queiroz, com um histórico de problemas físicos, de lesões anteriores, mas cheio de vontade e tal, que de repente está nas vossas mãos e faz a melhor época de sempre, não? Bueno, eu acho que estes atletas jovens portugueses entenderão isso, não tenho nenhuma dúvida. Tens a noção de que durante todos estes anos trabalhaste com imensos jogadores portugueses, muitos deles muito jovens, muitos deles que são jogadores que estão agora a jogar em diversas equipas pelo Campeonato Português, que tiveram uma formação técnica e tática onde beberam muita coisa daquilo que foi o teu trabalho e os conhecimentos que lhes transmitiste de basquete. Pensas que, em relação àquilo que poderá vir a ser o futuro deles, que o investimento deles, em termos daquilo que é o trabalho de basquete, passará mais por entenderem melhor o jogo, por gastarem mais horas de trabalho de basquete, por fazerem mais trabalho individual ou por entenderem melhor a parte tática do jogo? Quais são os fatores que consideras naquilo que é mais importante para formar um jogador de basquetebol, que poderá agora adicionar qualidade a jovens que tu sabes que vão transportar durante muitos anos muitas aprendizagens que foram iniciadas por ti? Como é que esses jovens podem chegar ainda mais longe, enquanto cultura e trabalho de basquete em si? Paulo, há uma coisa, na liga atual, na primeira liga de basquetebol neste país, há muitos atletas jovens que passaram pelas nossas mãos, que trabalharam connosco 3, 4, 5 anos. Acho que o meu contributo e da minha equipa técnica, e digo isto sem vaidade também, é conhecimento do jogo. Não é só ter fundamentos, e houve que investir horas, mas é conhecimento do jogo, é entender que o basquetebol é um jogo de relações espaciais, que um posicionamento sem bola cria uma vantagem ou faz perder vantagem, a partilha da bola, a necessidade de utilizar um extra passe. Acho que isto ajudou a muitos atletas a poder estar agora a jogar na primeira liga. Não todos conseguiram afiançar-se ou afirmar-se no Futebol Clube do Porto, mas tivemos anos, nestes últimos 4 ou 5 anos, em 12 ou 14 equipas que foi tendo o campeonato, tinhas muitas 3 atletas que saíram do Futebol Clube do Porto, ou que chamou depois Dragon Force, 2 aqui, um cá e tal. Para mim, o grande, o que pode fazer a diferença nestes atletas agora é dar este passo de entender que a condição física é o que os vai colocar no seguinte patamar. Primeiro, o que lhes vai permitir ter saúde e fazer um trabalho de prevenção de lesão, ser melhores tecnicamente, mas não porque vão driblar mais rápido e vão fazer mais lançamentos, não, porque vão melhorar o seu corpo e então a execução técnica vai ser melhor, ok? E vão prolongar as suas carreiras. E prolongar a tua carreira
mantendo-te ben físicamente, porque nós sabemos de atletas que prolongan a súa carreira, mas que os seus últimos anos de carreira é unha queda de sofrimento, de non conseguir facer unha época inteira, de ter lesões, de un proceso, que pasan máis tempo. Non, nós estamos a falar de prolongar a túa carreira e seres millor cada ano que se pasa, e retirarte porque eres, porque isto tamén é algo importante nos desportos colectivos, e é que a experiencia competitiva, se tú te mantens nun bon nivel físico, te faz ser millor cada ano que se pasa, porque tú te podes perder alguma capacidade, vais perder a cualidades físicas que eu sei que se perden, a elasticidade e a velocidade, mas o coñecimento do jogo te vai permitir ser millor, e vais tomar millores decisões, e vais ser moito millor emocionalmente nos momentos de competição, mas isto para min parte dun bon traballo de condição física. Muito bem. Eu pedi a um jogador para me dar umas palavras sobre o que é que ele achava do teu trabalho contigo, o que é que achava de ti enquanto treinador, e eu vou ler essas palavras que é para não falhar em nenhuma, e o que ele me disse foi isto: exigência, compromisso no trabalho, dedicação, inteligência basquetebolista e inteligência emocional. Eu gostei muito daquilo que li aqui, porque eu sinto muito isto também em relação a ti, e há aqui vários aspectos muito importantes, até nomeadamente em relação à inteligência emocional, e sabermos no momento em que podemos ser mais amigos ou menos amigos, um bocadinho mais interventivos ou até às vezes um bocadinho mais ríspidos, o sabermos levar o atleta a um determinado nível, que às vezes o atleta nem ele próprio sabe qual é o nível a que pode chegar, e que tem que ser o treinador a vincar um bocadinho isto. Tens noção de que os jogadores te identificam neste pressuposto e nestas palavras? Sabia que perguntes a quem perguntes, exigência todas ia aparecer. E entendo que profissionalidade ou tamén ou dedicação. Non sei quen falou iso, mas posso intuir. Foi Miguel Queiroz. Foi Miguel Queiroz. É o atleta que treinou desde que estou en Portugal. Que tu conheces muito bem. É o atleta que máis traballou comigo. Provavelmente eu sou o treinador que máis anos traballou comigo. E por isso também lhe perguntei a ele. Claro. Sabes, como é o estilo de liderança, eu sei que é difícil de te adaptar ás veces, dependendo do background que tú tens, como chegas ao desporto de alto rendimento, é difícil, mas unha coisa é certa, eu sou honesto con os atletas, e a de ser justo, mas non justo no sentido de, é con todos igual, non, porque non todos son iguais, non todos ten o mesmo papel na equipa, mas tento ser coherente, prefiro dizer que eu sou coherente, mais que justo, non existe na justiza, todos quererían jogar igual e todos quererían ter as mesmas oportunidades, e é verdade que eu non dou a todos, mas si sou moito exigente, e acho que este é o camiño, mas realmente tamén sinto que unha das, sendo unha das miñas virtudes, o que foi máis criticado, teño algún receio en que, e non é por eu sair que eu non sou así tan importante no basquetebol portugués, mas teño algún receio que o basquetebol portugués, o basquetebol, non o desporto portugués, pelo feedback que me vai chegando, pelo que partillei con algúns treinadores, con algúns atletas, cometo o erro de entrar nesta dinámica de que non há que treinar tanto, porque eu sei que se fala así, a min se me criticaba que eu treinaba moito, e entón, queren utilizar modelos de coisas que ouven, é que na NBA se treina menos, sí, mas primeiro, non é verdade, porque eu falo disso, non é verdade que se treine menos, lá o que non há é un mes de ferias ou 2 meses de ferias, como que, e lá há 70 jogos, e os 70 jogos algúns facen parte do proceso de treino, e há moito estudo do jogo, e há PTs para os atletas, entendes? Pau Gasol non para en todo o ano, nos 365 días do ano, agora está reformado, o Pau Gasol traballaba o seu corpo os 365 días do ano. Porque, claro, depois há menos treinos de básquet, de teamwork, por decir de alguma maneira, dos que nós temos, é posible. Eu tentei compensar iso. E teño algún receio que o basquetebol portugués pense que os nosos microciclos semanais ten que ter menos carga horaria, que se pode dar máis días de folga, que se pode... Non, é verdade que se callara que pasar menos tempo coa bola na mão en campo, mas entón, vos eso que están a facer é investir en treino imaginario, en cuidar a alimentación, en traballar noutro espazo que non é o campo de básquet, a vosa condición física. Isto é o que habería que facer. Volto a Rafael Lisboa, permítame que faça iso. Porque acho que é un bon exemplo de o que atleta portugués, e gostaba que fose unha referencia, acho que vai ser na súa geração.
a Liga no Campeonato da Bélgica acaba, o seu clube acaba a finais de maio. Eu, no mês de junho, faço um telefonema a uma pessoa de Espanha, em Madrid, para falar de coisas. Me diz, tenho que sair no meu telefonema que vou dar treino. Eu, vais dar treino agora? Sim, estou a trabalhar com o Rafael Lisboa. Eu digo, mas que está a fazer o Rafael Lisboa em Madrid? Não, está cá e está a trabalhar connosco e com os preparadores físicos e estamos a tentar, porque ele quer jogar na Liga ACB, e estamos a trabalhar muito o lançamento de três, o conhecimento do jogo, mas sobretudo o trabalho físico. É engraçado. Ele há semanas que tinha acabado o campeonato na Bélgica e não veio para o Algarve a fazer férias. Estás a ver? Nem estava a ver Poncha na Madeira. Estava em Espanha a trabalhar. Por isso te digo, mas eu, que conheço a todas as gerações de atletas portugueses e conheço muitos atletas, sei que isto não é o habitual, infelizmente. Isto não é habitual. Houve uma coisa que o Miguel Queiroz disse na frase, que eu te disse há pouco, que tem a ver com o compromisso com o trabalho. E o compromisso com o trabalho é abrangente a tudo, não é só aquele momento em que eu estou a treinar, é a forma como eu vejo a modalidade, como eu vejo o meu processo de treino, como me dedico nas outras horas que não são as horas de treino, o meu descanso, a minha alimentação, como dizias e muito bem, mas é este compromisso com o trabalho que tu sempre tiveste para com todos, que de alguma forma tentaste passar a todos. E não falo apenas dos jogadores, falo de dirigentes, de equipa técnica, de todas as pessoas que estavam à tua volta, onde se procurava que esse compromisso com o trabalho fosse diário e constante em todas as áreas. Este acho que é um ponto-chave, acho que talvez seja, não sei se concordas comigo, talvez um ponto estrutural de tudo aquilo que é um jogador de basquete para o futuro, ter esse compromisso com o trabalho, que depois não o leva a dizer, está-se a treinar demais. Isto é alto rendimento, não é outra coisa, e alto rendimento tem que envolver o compromisso com o trabalho, como alguém que quer ser um bom pianista e que passa muitas horas agarrado ao piano. É exatamente igual, de acordo? Sim. Claro, a mim me admira isto, que um atleta de basquete, falo com eles, que gostam de uma banda de música, e olha, aquele tipo toca a guitarra, e eu penso, mas tu sabes as horas que há por trás disto? Este cantor que tu gostas, tu sabes desde criança as horas que ele meteu e que ele trabalhou e o que aperfeiçoou, e por que vocês não pensam assim, não? E é fundamental, e eu acho que é sempre o risco que existe nos desportos colectivos, e aqui podemos falar não só de basquete, e é que o atleta pense, felizmente não todos pensam assim, e por isso às vezes alguns treinadores de desportos coletivos não somos entendidos, quando queremos mais, exigimos mais e treinamos mais. Eu tentei transmitir isto no Futebol Clube do Porto, na seleção portuguesa, a todo o grupo de trabalho, e felizmente encontrei pessoas que me correspondem e pensam como eu, não? No meu staff, aos dirigentes, e também os encontrei, mas também é verdade que encontrei muitos que não se adaptaram nunca, e foi difícil, tiveram que sair, tivemos que separar o nosso caminho, não? Ou encontrei alguns que só justificam isto através do título, só se ganhas, então é que vale a pena, que é outro erro, porque não estamos a falar de cortoplacismo, porque quando falamos deste método e de exigência com o trabalho e de trabalhar, isto é uma maneira de estar sempre, para sempre, e vais ser primeiro um dia e vais ficar em terceiro outro, e outro ano não vais ter, mas o que te vai garantir o sucesso não é eu primeiro vou ganhar e então vale a pena investir, não, para poder ganhar, e não sempre, tens que te exigir muito e trabalhar muito. E chegamos aqui a um ponto muito interessante que tem a ver com a formação de treinadores. Eu diria de basquete, mas transversal a qualquer modalidade esportiva, porque a formação de treinadores tem que ir muito mais além da formação técnico-tática. Há um conjunto de pressupostos daquilo que é a formação de um treinador de basquetebol que deveriam ser trabalhadas para que o treinador de basquetebol não seja apenas alguém que entende técnica e tática, mas alguém que seja uma referência enquanto treinador e uma referência para todos, para atletas, para dirigentes, até para a massa associativa que se identifica com o perfil de trabalho desse treinador. Por isso, concordas que de facto há um conjunto, quais seriam talvez os pontos fortes, as variáveis mais fortes, que identificarias como mais importantes para um treinador jovem neste momento, para se poder enriquecer e trabalhar e se consolidar como treinador no futuro? Bueno, pois eu penso que um treinador jovem que quer trabalhar no alto rendimento, primeiro, obviamente, tem que conhecer muito e tem que investir em conhecimento táctico e técnico da sua modalidade. Seguro, sim. Mas não só, que se calhar tem que conhecer. Para mim, Paulo, vou falar, eu tive muita sorte muito jovem, sou um treinador muito precoce, fui um dos treinadores mais jovens de sempre na Primeira Liga Espanhola, o treinador
selecionador nacional medallado, máis jovem, medallado de sempre. Acho que a miña maneira de ser, que é con unha profunda autoconsciencia, entender as miñas limitações como treinador, me fez dar moito valor aos especialistas que me rodean. Portanto, eu non tentei nunca controlar todo, ou nunca tive receio en ouvir unha opinión que me contrariase dun médico, dun preparador físico. Obviamente, eu tentei coñecer de todos e eu teño que liderar e eu teño que coordenar ese traballo. Mas entendí que a chave para ter suceso é ter os millores especialistas á miña volta. Um profundo trabalho de equipe. Nesse trabalho, efectivamente. E eu teño que saber liderá-los. Agora, claro, preciso que esas persoas tamén se comprometan comigo, que teñan a mesma maneira de pensar que eu teño en relación ao rigor, á exigencia, non? Ao compromiso con o traballo. Mas eu transmitiría esta mensaxe ao treinador joven, é dicir, coñece a tua modalidade desde o ponto de vista táctico, mas non só, sobre todo coñece o traballo en equipa e dá valor aos especialistas que poden traballar contigo. Podem ajudar a crescer máis. Eu sempre pedi no Futebol Clube do Porto e nem sempre consegui, ter o mellor preparador físico posible connosco. Nem sempre conseguimos por circunstancias orzamentais. Claro. Mas havia sempre essa preocupação. Tivemos, traballaste tú connosco, Paulo Colasso, traballou Marisa Vieira, tivemos este ano Run for Excellence, e teño que dizer que os millores anos, os de menos lesões, haberá quen diga, mas non fomos que se gañaron, non, gañamos títulos. Os anos en que a equipa jogou mellor, os anos en que eu sentí que a equipa jogou a un nivel, ou pelo menos ao nivel que se lle presupón teóricamente. Ok? Foi quando trabalhamos com os melhores preparadores físicos, não? Sim, isso é muito interessante, é importante e fico muito contente por isso também, porque há muito trabalho de várias pessoas envolvidas neste processo e particularmente este ano. Em 2011 trabalhei contigo muito diretamente durante 2 épocas desportivas na condição física. A partir daí fizemos uma estrutura, como dizias há bocadinho muito bem, um pouco diferente, um pouco fora da caixa, com um tipo de trabalho muito mais conjugado e articulado com o basquetebol. Chegámos a um ponto a partir do qual depois percebemos que até a própria dinâmica das cargas nas tuas próprias sessões de treino poderiam ser de alguma forma organizadas de modo a podermos gerir níveis de intensidade diferenciados. Achas toda esta conjugação te deu mais conforto enquanto treinador na relação com o trabalho físico e que te de alguma forma te aliviou em relação àquilo que era a tua própria gestão da tua própria carga de treino, dos teus treinos de basquete? Sim, sem dúvida. O trabalho que nesse sentido fizemos, o meu preparador físico, você se envolver-se, tem que ser assim, no planeamento do trabalho é fundamental, a distribuição das cargas de treino, como a periodização, se diz assim, no próprio treino, dos tempos, das intensidades, me ajudou muito. Primeiro, não supõe nenhum entrave ao trabalho táctico, não me colocaram nenhum problema a mim. Certo. Entendes que às vezes... Porque o teu conhecimento de basquete permitia-te ajustar para qualquer situação depois. Sim. Portanto, eu posso trabalhar todas as fases do jogo em todas as intensidades que tu me marques em todos os tempos. Portanto, isso não foi... E foi muito satisfatório para mim trabalhar assim. Acho que trabalhamos a um nível científico muito alto, muito elevado, não? Se fala muito de que o treino é muito intenso, demais, que às vezes não controla os tempos, não cronômetro. Não é verdade, não é verdade. Todos os treinos estão, obviamente, estavam muito pensados, muito antecipados, e há uma relação muito clara entre quando vai ser o jogo da semana, certo, os níveis de intensidade e como é que eles vão flutuando. Fizemos isto perfeitamente. Eu fiz assessorado, certo. Trabalhamos em conjunto. Não tenho esse conhecimento. Sim. Fui assessorado por vocês e correu muito bem.
aqui também uma questão muito interessante que às vezes não se fala, que é o quanto a própria condição física pode ajudar a construir atitudes por parte dos jogadores. Normalmente sentimos muito confortáveis e estamos muito motivados para fazer uma coisa que nós gostamos muito, neste caso basquetebol, um jogador de basquete gosta de jogar basquete, mas depois quando temos de fazer uma coisa que já sai um bocadinho fora da nossa área de conforto e em que temos que trabalhar mais, com uma exigência mais específica a nível muscular, aí começamos a medir um bocadinho o nível de atitudes dos jogadores que temos. E é muito interessante como nas nossas conversas íamos quase definindo níveis de intensidade mental e de capacidade de entrega de cada jogador que batiam certo entre aquilo que nós sentíamos e aquilo que depois tu também tinhas no próprio treino de basquete. É verdade, até antecipávamos coisas. Antecipávamos isso. Não? Vocês tinham uma sensibilidade, uma percepção. No dia, uma percepção no trabalho, que nos permitiu antecipar que atleta estava emocionalmente mais predisposto à exigência que nos ia colocar um adversário concreto ou ao trabalho dessa semana, como também há um contributo importante do vosso trabalho na área da condição física em termos psicológicos. Sim. O atleta, a exigência que vocês colocam puxa pelo atleta. Nós identificamos que o atleta tem essa capacidade, não? De se exigir mais, de lutar contra as adversidades, que isto vai ser importante para mim depois na alta competição, para apostar ou não num atleta determinado ou arriscar, por dizer de alguma maneira. Mas já te falei isto no início da conversa. Está o aspecto de o atleta sentir-se preparado, desde o ponto de vista de que não se vai lesionar, desaparecem medos e de repente temos atletas mais capazes de ir ao contacto, é uma modalidade de muito contacto, de ir à luta. Portanto, então aí quando o atleta se sente bem e se sente forte e sente que realmente ficam para trás lesões, ficam para trás dores, desaparecem medos, então aparece um atleta mais aberto à experiência táctica, à criatividade, à proposta de novidades e de querer fazer. Portanto, o benefício há uma reciprocidade entre o trabalho técnico-táctico e a condição física que te permite competir melhor. Muito bem. Moncho, esta conversa mostra muito bem aquilo que tu és, a forma como tu encaras o processo de treino, a forma como tu encaras a relação com a equipa de trabalho que está à tua volta. Uma das coisas que mais me marcou desde o início foi a tua frase sempre, desde o primeiro momento, que é deem-me o melhor que vocês podem dar a mim, ao meu trabalho e à equipa, ou seja, estás sempre à espera que as pessoas estejam à tua volta, que te possam de facto dar mais qualidade ao teu trabalho também. Portanto, foi marcante para nós também tudo aquilo que vivemos durante estes anos. Vais viver agora uma experiência que eu acho que vai ser fantástica no Japão, portanto um mundo completamente diferente, experiências novas, dinâmicas completamente diferentes das nossas, provavelmente, muitas dificuldades, mas também muitas coisas novas e muito positivas, portanto vai haver aqui, há sempre numa mudança aspectos mais positivos e mais negativos. Eu tenho a certeza de que vamos ter muitos momentos aqui no Porto em conjunto nos próximos tempos e só te quero agradecer aquilo que nos deste a nós e em relação àquilo que deste ao nosso trabalho e particularmente a mim e particularmente naqueles períodos iniciais em 2011 e 2012 foi muito gratificante em termos de aprendizagem e em termos daquilo que é o eu entender de que modo é que a parte da condição física se deve articular verdadeiramente com um treinador que sabe verdadeiramente entender o que é a condição física, o que é que lhe pode dar à sua equipe e aos seus jogadores. Foi um prazer enorme ter este trabalho durante estes anos, ter esta conversa aqui contigo. Desejo-te a melhor sorte do mundo. Nós vamos contigo para o Japão, vamos estar lá contigo. Muito obrigado. Não diretamente, mas daqui do coração, em relação àquilo que é o trabalho, que vamos, de alguma forma, até com expectativa, estar a ver como as coisas vão decorrer e como tu vais sentir no Japão. Votos de muito bom sucesso, de muito bom trabalho. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Tu sabes que vou para o Japão com preocupação, mais uma vez, por adaptar-me. Sim, claro, faz parte. Mas vai correr. Para qualquer parte do mundo aconteceria o mesmo, mas vai ser, de certeza, uma experiência fantástica para ti também. Obrigadíssimo. Nós estamos aqui, vamos continuar com certeza. Vamos brindar a estar aqui pelo nosso Porto. Com o vinho do Porto. Okay. Tudo bom.